arrumar o Jeep. E aí, pessoal? Vamos continuar aqui essa novela do Willys? Não aguento mais, vamos ter que terminar isso aqui de uma vez para andar. Daqui a pouco o motor nem funciona mais. Deus do livre, nem é bom falar. Meu Deus. Eu sou o Ezequiel, do canal Modificando, e na câmera tá a Maitê. Oi? E hoje aqui a gente vai mostrar para vocês a gente começando a ajeitar a ancoragem das molas. Eu vou até me sentar aqui. Que afrouxou as pernas. Ai, olha aqui, gente, ó. Tá meio que pré-fixado. Isso aqui tudo vai ser desmontado de novo. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ou melhor, não vou mostrar para vocês. Antes disso, se você não é inscrito, tá olhando pela primeira vez o canal, aqui a gente tem uma novela. Essa novela é grande. Desse Jeep Willys, que a gente está fazendo várias modificações nele, colocando a suspensão, o motor, a gente fez bastante alteração no motor. Eu acho que vai ficar bem legal. Esse motor ele vai ter uns upgrade interessante, que eu acho que quem tem esse motor até vai gostar da ideia. Então, fica a dica para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho, já compartilha aí com seus amigos que também gostam desse mundo de adaptação e modificação, que é bem legal, eu particularmente gosto muito, tenho certeza que muita gente gosta. E vamos agora aqui para mostrar para vocês aonde a gente está, continuando o que a gente estava fazendo. Aqui vocês já conhecem, quem não conhece, vai lá na playlist do Jeep Willys, que tem coisa de a reviria lá. A reviria é bom. Estou falando aqui com a minha produtora. Como vocês já sabem aqui, até onde chegou agora, vocês viram no último vídeo as buchas de IPU, vocês viram também ali os batentes da suspensão, tudo que a gente está fazendo. Agora que a gente vai instalar a mola nesses pratos que foi feito aqui, os tirantes estão com a bucha de IPU que vocês também viram, que eu instalei lá. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos encaixar a mola aqui. Eu vou pegar... Tu pega aqueles dois batentezinhos para nós lá? Aí, pessoal, ó. O batente que vocês viram. Aqui, ó, até eu vou passar para vocês, ó. A mola tem 10 elos de 13 milímetros. Ou seja, todos esses elos encostados, comprimidos, esfregando um no outro, ele estaria com 13 centímetros, 130 milímetros. E eu deixei 2 de folga. Ou melhor, eu deixei 3 de folga. De 13 milímetros eu deixei com 16 milímetros para pegar no batente. Então aqui, ó, eu colocando a mola, que aqui eu vou fazer diferente. Eu estou colocando a mola, mas ele não vai a mola agora. Só quero mostrar para vocês. Colocando a mola, até ele fechar aqui, ó, ele vai dar os 160 milímetros. Aí tem o amortecimento aí vou ganhar mais um de amortecimento. É só para evitar que a mola se feche. Eu vou baixar agora aqui, para a gente ver o centro aqui do batente, mais ou menos, para a gente poder fixar. Ah, já pegou, já. Sacanagem. Vamos fazer diferente, então. Vamos botar com a mola. Portanto, vamos pegar aqui agora e vamos instalar essa mola para a gente ver como é que vai ficar. Vou colocar outra também lá. Vou baixar um pouco. Aqui é tudo um ensaio, tá, pessoal? A gente está ensaiando para ver como é que vai ficar. Que seria mais ou menos isso. Aqui eu não vou conseguir baixar agora porque eu vou ter que mudar isso aqui para a gente poder mexer. Não é legal fazer esse teste assim. Deixa eu baixar mais, ver. Ó, já soltou o peso já aqui.
Fica bem interessante. Só que ele tá curvado ali o batente e eu vou ter que descer ele mais. Vamos sofrer um pouco aqui. Ou melhor, vamos sofrer um pouco. Vamos. Porque eu e tu vamos sofrer. Tu vai sofrer comigo agora? Ora essa. E aí, pessoal? Vocês viram aqui que tá um jeito diferente, né? Num piscar de olhos. Aqui eu meio que tive vamos dizer, como é que seria a palavra? Tive uns probleminha aqui que eu não conseguia baixar o chassi o suficiente para encostar no batente. Porque ele pegava aqui, ó, no elevador, ó. Ele pegava aqui no elevador e aí eu não conseguia. Ó, essa peça ficava enforcada aqui dentro, ó, e eu não conseguia baixar para bater no batente. Então eu tive que tirar as sapatas. Não ficou meio arriscado até. Eu vou levantar ele de novo depois e acertar ali, ó. Porque ferro com ferro escorrega, viu? É bem perigoso. Mas aqui eu consegui acomodar ele em cima do batente. Larguei a parte aqui do batente, né, em cima do chassi. Dividi os dois lados. Já deixei meio na feição. Até, gente, pode comentar aí. Vocês acham que eu devo mostrar, por exemplo, eu queimando os neurônios aqui, derretendo, para ajeitar essas feição? Ou não? A gente não bota esse tipo de coisa porque acaba ficando meio cansativo de ficar olhando, né? E o vídeo vai ficar com 1 hora, né? Porque esse pensamento aqui, ele é... Vocês sabem como é que é, né? Vai fazer uma coisinha, dá errado, aí tira, bota ali de novo, dá errado. Se vocês quiserem, comenta aí. Só tem que ter um número de comentário razoável pra gente saber se realmente te coloca, tá? Então vamos dizer que seria uma enquete. Bota no comentário ali. A gente pode fazer uma enquete agora no YouTube, né? Vamos fazer uma enquete, vamos aprender a fazer essas coisas aí. Vamos dar uns pontos de solda aqui agora, pra gente ver a feição aqui, como vai ficar nos dois lados, pra subir e encaixar a mola pra ver. Aqui mais é um ponto de referência, para não ter perigo dele sair fora. Pra gente poder fazer uma simulação. Isso aqui tudo vai ser soldado depois, com o chassi já fora daqui. Aqui a gente só vai elaborando. Já está levemente posicionado. Vamos ver agora subir ele de volta. Deixa ela bem torcida assim e a gente vai largar ele. Olha, ele tá solto à frente aqui em cima da mola agora. E aí, rapaz? Muito legal. Vai ter molejo que ficou mesmo, né? Uhum. Nunca ele fez isso na vida. Vou tirar o braço aqui fora pra não bater. Só pra gente ver, né? Talvez, pessoal, talvez não fique essa mola, né? Talvez vai outra. Aqui tá o peso do motor, mais eu em cima. Vai ficar muito legal isso aqui. Claro, tá sem amortecedor, a gente tem que providenciar agora o amortecedor. Aqui é mais pra gente ter uma noção de como tá ficando. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Nunca fez isso na vida do Jeep, ó. Claro, sem amortecedor, né? Lógico. Mas mesmo assim, ó. Legal. A gente vai ter que estudar ainda, pessoal. Até já vou dizer para vocês mais ou menos como é que vai ser o andamento da coisa aqui. Para vocês entenderem, pessoal. Aqui, vocês viram que eu posicionei o prato da mola. O prato da mola ele ficou inclinado em cima. A gente vai ter que botar um centralizador na mola. Eu vou deixar ele acompanhando o chassi. Eu acho que eu não vou alinhar ele de novo. Não sei, agora estou na dúvida. Se eu alinho o prato ou não. Não sei mesmo. Não ficou bonito esse prato curvado assim. Ficou bem feio, porque... Tá vendo que ele tá inclinado, ele tá acompanhando o chassi, né?
não ficou bonito. Só que quando ele fecha, ele acaba ficando inclinado a parte de baixo. Eu acho que eu vou arrancar ele de novo e botar alinhado. Acho que vai ficar mais bonito. Não vou dizer pra vocês agora o que eu vou fazer na sequência. Aguarda aí um pouquinho, que a gente vai pegar aqui, vai tirar de novo esse batente e vamos colocar alinhado. Esteticamente assim ficou bem feio. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Se a Maitê consegue pegar aqui de lado, ó. Eu tô acompanhando, ó. Eu tô acompanhando o alinhamento do chassi. Então o batente ficou inclinado, ele não ficou em plano. Embaixo tá plano e em cima tá inclinado. Quando ele fecha todo, ele acaba ficando, digamos que fica alinhado, né? Não sei, eu não gostei disso aqui. Eu vou tirar de novo pra gente ver como é que vai ficar a diferença. Vou fazer um lado e o outro eu não vou mexer. Vamos ver. Vamos cortar esse... Deixa eu cortar daquele lado ali. E vamos cortar, vamos deixar alinhado. Não vou baixar muito pra gente poder ter espaço. Baixa pra nós lá. Aí. Volta um pouquinho. Aí. Peraí que eu vou dar um ponto de solda aqui. Pelo menos pra gente ter uma base vai dar já. Vamos levantar de novo. Tem uma base agora, como vai ficar. Eu fiz uma enjambração ali. Uma enjambraçãozinha de leve. Só pra gente ter uma ideia de como ficaria. Botei um parafuso ali, como vocês viram. Só calcei um parafuso aqui, que vai ser mais ou menos isso aqui. 9,5 mm de inclinação. Ó, tá solto. Aqui é o prato para centrar mola depois. Ah, mas ficou bem melhor. Puxa, não tem nem comparação. Aí, pessoal, alinhado, paralelo com o assentamento do eixo, né? E no outro lado tá acompanhando o chassi. Eu acredito que em ângulo ficou bem mais agradável, mais harmônico. Ficou bem mais harmônico. Então, pessoal, vou arrancar o outro lado agora e vou colocar ele em paralelo também, igual o outro aqui. Não tem como comparar, né? Ficou bem melhor. E depois vem um reforço ali, mas isso aí a gente vai chegar lá depois. Por isso que é importante vocês se inscreverem, ativar o sininho para não perder os vídeos novos. Às vezes o YouTube acaba não recomendando também o vídeo novo. Vai lá no canal, lá clica no canal, vocês vão ver lá que vai ter um pontinho lá que tem vídeo novo. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, a gente vai arrancar o outro lado agora e a gente volta para conversar de novo. Olha aqui como é que tá a situação. Vocês viram aí que a gente sofreu um pouquinho para alinhar a parte de cima da mola, que a gente queria deixar acompanhando o chassi, não ficou bonito, ficou ruim. Eu não gostei, a Maitê não gostou também. A Maitê disse que se fosse para deixar daquele jeito, ela preferia nem andar no Jeep mais. Mas sim, é coisa de detalhe, né? Que absurdo. Tô brincando. Isso é mentira. Ela anda até sem mola. Ela disse que anda assim nos batentes e não tem problema. Também é mentira, porque ela quer mola também. Mas, pessoal, é o seguinte, ó. Vou passar para vocês agora aqui a quantas andas e para onde vai ir agora. O que acontece, pessoal? A gente precisa, olha só, eu tenho um caquedo de amortecedor aqui, que é o que a casa oferece. Eu tenho esse
dianteiro de S10, não, minto, dianteiro de Blazer, não sei se é igual ao S10 ou não, mas esse aqui é de Blazer. Ele está encolhido, esse aqui todo. Esse aqui... esse aqui é dianteiro também. Fiz força em vão. Aqui. Esse aqui é o traseiro da Blazer. Traseiro Blazer, dianteiro Blazer. Aqui eu não sei ainda como eu vou fazer, aonde eu vou prender, mas eu acredito que ele vai ser inclinado um pouco para frente, assim. Vou ter que estudar, porque, gente, isso que eu quero passar para vocês, ó. Qual é o nosso próximo passo agora aqui que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o setor. Vocês lembram que o setor estava caindo, né? Então a gente vai fazer uma base nova para o setor, para fixar ele aqui, bem fixado. Eu vou fazer uma chapa, que vocês vão acompanhar aí. Vou fazer um berço para ele, soldar aqui, atravessar uns pinos, uns tuchos, para quando apertar ele não esmagar o chassi, para ficar bem reforçado. Então eu vou ter que fazer isso tudo, fazer base do setor. A gente quer colocar a panhard também primeiro, tá? Vamos colocar a panhard, que já vai posicionar o alinhamento do eixo. Vamos montando essa estratégia assim que a gente vai ter que fazendo aos poucos. Como vocês sabem, meu conhecimento não é muito dessa área, então eu tenho que ir elaborando, testando e fazendo. Pra gente fazer uma vez só, de preferência, né? Aqui tá com umas gambiarrinhas aqui, uns parafusinhos calçando, como vocês viram, que depois a gente vai fazer um acabamento tubular aqui para ficar bem bonito. A gente vai brigar com essa parte do amortecedor depois da panhard e depois do setor. E aí vamos posicionar esse amortecedor com uma folga, né? Que ele tem que trabalhar com uma folga. Então aqui a gente tem uma jornada ainda, só no eixo dianteiro a gente tem mais um chãozinho para desenvolver. Vai ajudar agora, Diz? Não? Cara, tu tá embaixo do elevador te espreguiçando, meu. Que pouca vergonha, cara. Tá bom, tá bom. Tá bom, pessoal? Então vocês viram aí que tá andando, tá se criando. Os tirantes ficaram tudo monstruoso, como vocês sabem, né? E a gente vai elaborar isso aí. Aqui, por exemplo, só para vocês terem ideia, olha a folga que tem ali, ó, da carcaça do diferencial e do motor. A gente tem uma baita de uma folga e tá batendo nos batentes. Tá cravado nos batentes e ele tá já com uma margenzinha bem boa. Se quiser fazer o reforço... também tem aquela questão do que eu quero fazer, que eu falei para vocês, é um agregado, como fosse um agregado, uma travessa embaixo do motor aqui. Também tem tudo isso para ser feito. Mas o eixo é o principal. Vamos alinhar o eixo e vamos ver até onde ele vai ocupar o espaço, para ver qual o espaço que a gente vai ter disponível para fazer as outras coisinhas que a gente quer fazer. Quem não se inscreveu ainda, já aproveita e se inscreve para acompanhar, ativa o sininho, que tem bastante coisa ainda para a gente mostrar para vocês. E vamos continuando aqui, vocês continuam aí assistindo, que tem serviço pela frente. Tá bom, gente? Muito obrigado e até mais.